A história que eu vou contar aconteceu há muito tempo atrás. Diz o povo caingangue que certa feita a terra ficou toda coberta de água. Quase todos os homens e mulheres morreram afogados e os animais desapareceram por completo. Já não era mais possível ouvir o trinar dos pássaros cruzando o céu, o barulho das cobras passeando pelas moitas ou até o grito dos macacos pulando de galho em galho. Aquele silêncio profundo deixava o povo caingangue com muito medo, principalmente à noite. E por isso eles acendiam grandes fogueiras e passavam as madrugadas observando o fogo e ouvindo o tirintar da madeira verde quando é queimada. Durante o dia, eles ficavam implorando ao grande espírito que enviasse algum espírito do céu para recriar a natureza e refazer os bichos, porque eles já não aguentavam mais viver sozinhos. O grande espírito, então, com muita pena do seu povo, resolveu enviar para a terra um espírito muito antigo, um grande herói. Ele deveria refazer todos os bichos, e como matéria-prima, ele precisaria usar o pó e o carvão da primeira fogueira acesa pelo povo caingangue logo depois da grande chuva. Para misturar tudo, ele precisaria utilizar o orvalho que escorresse das folhas de taioba. O herói gostou muito da ideia e da possibilidade de recriar o mundo. E quando ele desceu, ele já foi logo misturando o pó e o carvão ao orvalho. E foi mexendo. E enquanto ele fazia a sua matéria-prima, ele começou a ouvir o grande espírito dizer em seu ouvido que, além de criar os bichos, ele precisaria ensiná-los, instruí-los a respeito de como viver. Era muito importante que todos os animais soubessem o que e onde comer. E principalmente, como preservar a floresta, que era a casa de todos. O herói então começou a fazer o seu primeiro bicho. Ele fez o seu primeiro boneco. E o primeiro bicho a ficar pronto foi a onça. E ela se tornou a rainha da floresta. O segundo foi o macaco. E ele se tornou o rei das copas das árvores. E o terceiro foi o gavião. E ele se tornou o imperador dos céus. Logo em seguida ele foi fazendo outros e outros bichos. A arara, a garça, a capivara, a onça, o jacaré, o veado. Fazendo um, fazendo outro, fez o jabuti. A onça ele ensinou a urrar. O papagaio ele ensinou a imitar a voz humana. O porco, o cateto, ele ensinou que deveria sempre bater os dentes assim com muita força. E o veado, ele ensinou a cruzar a floresta com muita rapidez. E quanto ao jabuti, ele ensinou a caminhar calmamente pela planície. Todos os bichos aprendiam tudo muito rápido. E o herói não precisava repetir as suas lições. Assim que eles ficavam prontos, eles saíam contentes, brincando pelo meio do mato. O herói fazia tudo à noite, pois quando o primeiro raio de sol brilhava, instruído pelo grande espírito, ele precisava parar o seu trabalho. Ele trabalhava duro, todas as noites, ia fazendo um bicho, outro bicho, até que um dia, finalmente, o grande espírito disse: eu acho que você já não precisa mais ficar na terra, porque toda a natureza já está renovada. Você já recriou todos os bichos, e os homens e as mulheres já não precisam mais se sentir assim tão sozinhos, porque agora eles já têm a companhia dos animais. O herói então pensou por um tempo largo e depois respondeu: sabe o que é, grande espírito? Eu gostaria de ficar apenas mais um tempinho aqui na terra. É que, sabe, ainda me resta um pouco de carvão e um resto das cinzas da primeira fogueira. E também há muito orvalho escorrendo das folhas de taioba. Por favor, me deixe ficar aqui apenas por mais uma noite, para que eu possa fazer o último animal da criação. O grande espírito
que queria muito a companhia do herói no céu outra vez, lhe disse: sim, você pode ficar, mas tenha certeza, será por apenas uma noite. E por favor, não deixe sobrar nada da matéria-prima. E assim que o dia amanhecer, assim que o primeiro raio de sol brilhar no céu, você deve voltar. Assim, o herói então começou a mexer de novo com a sua matéria. E foi mexendo, misturando carvão, a cinza, as gotas de orvalho, e começou a imaginar o que ele poderia criar naquele momento. Criou um boneco, criou outro, mas foi jogando todos fora, porque nenhum lhe agradava. E então criou outro, e novamente jogou todos fora, porque nenhum lhe agradava. Até que de repente ele começou a fazer um bicho assim, todo diferente. Era um bicho bem grande e musculoso, com garras enormes, bem afiadas e com um focinho assim, bem maior do que dos outros bichos que ele já tinha feito. E ele foi montando a sua escultura, foi fazendo. Acontece que quando ele estava terminando de esculpir o focinho, ele percebeu que o focinho estava meio mole e de repente caiu. E aí ele misturou mais um pouquinho de orvalho ao carvão e as cinzas e misturou e fez de novo o focinho, mas o focinho caiu de novo. É que naquela agonia de não querer perder nem um pouco da sua matéria-prima, ele acabou colocando o orvalho demais, misturando muito orvalho, as cinzas e o carvão, então a mistura ficou meio mole e o focinho não conseguia parar em pé. E ele foi mexendo e demorou muito tempo, até que ele conseguiu fazer um grande focinho e num tempo de um jeito adequado. Bom, quando ele terminou o focinho, ele foi lá e fez uma cauda enorme e bem larga. O que de repente ele percebeu é que estava começando a amanhecer. E quando ele percebeu isso, ele ficou muito nervoso, porque ele percebeu que o seu último bicho, a sua última obra, não tinha dentes e nem língua. Então ele puxou um capim bem mole, bem comprido e foi enfiando na boca do bicho, enfiou e ajeitou bem direitinho, e quando ele terminou de ajeitar, o primeiro raio brilhou no céu e ele foi subindo rapidamente, e conforme ele foi subindo, ele foi se despedindo. Nesse momento, o bicho deu um suspiro, puxou o ar, abriu os olhos, abriu os braços e disse: ei, por favor, não me deixe aqui sozinho, veja, eu não tenho dentes, e essa língua comprida, eu não vou conseguir mastigar nada, por favor, não me deixe aqui. O herói, que tinha um coração tão bom quanto o coração do grande espírito, disse ao bicho: fique tranquilo, como você não tem dentes, você deve tentar comer algo que não precisa ser mastigado. E veja, eu criei muitas formigas, muitas mesmo. Coma formigas e você jamais passará fome. O bicho então saiu caminhando pela floresta e procurando todos os formigueiros. E quando ele encontrava um, ele enfiava logo aquele seu focinho longo e puxava com a sua língua, que era bem grudenta, e puxava as formigas. Uma formiga, outra formiga, e ele começou a se alimentar de muitas e saborosas formigas. Por causa disso, o povo caingangue o chamou de tamanduá, que na sua língua significa o comedor de formigas. Depois, os homens e as mulheres brancas vieram e continuaram chamando ele de tamanduá, mas por causa do tamanho e da largura do seu rabo, passaram a chamá-lo de tamanduá-bandeira, que é como até hoje ele é mais conhecido. O meu nome é Daniele Andrade, eu sou uma contadora de histórias
E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou apresentando na mostra Sesc Virtualidades, com as histórias de Acender o Tempo, que são as histórias que falam da criação do mundo, das maravilhas e das belezas da natureza. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam acompanhando a mostra e muito obrigada por terem me ouvido. Até a próxima história, um abraço e até já já.